Senhoras e senhores, doutoras e doutores, está começando agora o podcast número 1 Jaleco Roxo, com o Dr. Bruno Ayer. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, colega profissional da saúde, que está a caminho do consultório ou retornando dele para sua casa para mais um momento de descanso, quer você esteja na academia ou em qualquer outro lugar. O importante é você estar aqui conosco, pois aqui você vai aprender estratégia, conhecimentos para ajudar em toda a jornada do paciente, seja estratégia para trazer até o seu consultório ou até mesmo para realizar o fechamento, seja de uma consulta, de um procedimento ou de um protocolo ou qualquer outro serviço que você tenha a oferecer a um paciente com o intuito de melhorar a vida do mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cobrança. E aí, é você quem passa o valor do seu serviço para o paciente ou é sua secretária? Eu vou dar para vocês 2 motivos baseados em evidência científica e um motivo de ordem prática. Afinal de contas, já tenho uma história de 11 anos de consultório particular e há 5 anos que eu não opero mais nenhum paciente por convênio. Então já acertei, já errei, já testei vários modelos e percebi que tanto do ponto de vista científico como ponto de vista prático, para mim, o que funciona mais e o que a gente acredita aqui no Jaleco Roxo é que a secretária ou um time de vendas ou qualquer outro terceiro é que deve falar sobre valores. E para ilustrar muito bem, eu quero contar uma história para vocês. Imagine que vocês estão aí naquele domingão se preparando para mais um almoço de domingo na casa da sogra. E aí você chega lá, a sua sogra preparou para você o seu prato principal. Aqui no Goiás é aquele franguinho caipira, no fogão a lenha, ao molho pardo. E a sogra já separa para você aquele pedacinho que você mais gosta, aquela coxa do frango junto com a asa. E de entrada ela já deixou separado aquele fígado ao molho pardo, junto com aquela cervejinha gelada que o seu sogro já deixou ali na cervejeira no -6. Ela chega mofadinha, branquinha, e aí você começa a tomar aquela cervejinha com o sogro e aquele bate-papo do mais descontraído possível, a criançada correndo e sem nenhuma preocupação, haja vista que a sua sogra já preparou tudo, já deixou aquela equipe de babás para cuidar das crianças, e ali o domingão é seu, para você descansar. Após o almoço, a sua sogra já te traz aquele pudim que você tanto adora, com aquela caldinha mais escurinha, com açúcar queimadinho, e você come já uns 2 pedaços, chega, sua barriga tá estufada, você tem que alargar a sua bermuda ou sua calça. E aí, de repente, tudo está perfeito, e você já embalado por alguns copos de cerveja, você se levanta da mesa e fala: "Muito obrigado, minha sogra. A senhora é maravilhosa. E eu quero retribuir todo esse momento alegre que eu tive aqui com vocês essa tarde." E aí você tira R$300 da carteira e fala: "Obrigado, está aqui esse valor em retribuição a todo esse momento alegre que tive essa tarde." E de repente se faz aquele silêncio. A sua esposa já te olha com aquele olhar penetrante que só você sabe. A sua sogra já sai cabisbaixa para a cozinha, muito entristecida. O seu sogro já olha para você tipo: "Cara, o que você tá falando?" E o seu cunhado dá a maior risada da cagada que você acabou de fazer. O que aconteceu? Por que será que uma oferta de pagamento direto atrapalhou toda aquela festança? Bom, muito bem. No livro Previsivelmente Irracional, de Dan Ariely, é defendida a ideia que vivemos em 2 mundos diferentes. Um onde as normas sociais prevalecem e outro onde as normas de mercado fazem as regras. E nesse momento aí você feriu as normas sociais, por isso que deu tudo errado. Se você pudesse voltar ao tempo e simplesmente falasse: "Sogra, muito obrigado por esse almoço. Em retribuição, sábado que vem vai ter um churrasco lá em casa que vai ser recheado de picanha Angus,
um vinho que a senhora tanto gosta, aquele Angélica Zapata, e para o meu sogro aquela cervejinha Heineken gelada. Possivelmente esse churrasco lhe custaria muito mais que R$ 1.000. Entretanto, seria muito bem aceito e você sairia como herói desse almoço. Por que isso? Porque simplesmente você continuou na norma social. Você não migrou para a norma de mercado. Então, caro colega, nós temos aqui o primeiro motivo para que você tenha uma secretária ou um time de vendas que fale de valor por você. A consulta é um momento onde deve imperar a norma social. Haja vista que ela é baseada no espírito comunitário, fornece prazer para ambos e não é exigido nada em troca. No momento da consulta, o médico, o odontólogo, o enfermeiro ou quem quer que seja é o herói. É ele o agente responsável por sanar a dor do paciente. Imagine o tanto de atritos e de fricções que o paciente venceu para chegar até o consultório. Ele saiu de casa, pegou o trânsito, teve dificuldade para parar o carro, venceu uma recepção cheia, esperou por alguns minutos e foi atendido por você. Ele está ali com muita expectativa, afinal de contas, ele já foi recomendado por algum parente ou algum colega médico, ou ele ouviu falar de você nas redes sociais, ele leu sobre você nas avaliações, ele estudou você por completo. Ele tem muita expectativa que você é a solução de toda a dor, de todos os problemas que ele tem. Então você perder isso, falando de valor, você sai completamente do contexto da norma social. E aí você vai deixar de ser visto como uma figura que vai resolver um problema. No mundo governado pelas normas de mercado, não há nada de caloroso. Nele se obtém aquilo pelo que se paga. E é esse o mundo que você cria quando fala de preço, de valor. Segundo a Eireli, quando essas duas normas colidem, começam os problemas. E, em geral, as normas de mercado sobressaem em relação às normas sociais. Ou seja, se você misturar a figura do doutor que resolve o problema que o paciente te trouxe com o doutor que irá cobrar um valor, a imagem do doutor que cobra o valor se sobressairá. E aí você terá um problema. Então esse é o primeiro motivo, baseado em evidência científica, para deixar a sua secretária ou um time comercial cobrar por você. Assim você não mistura esses dois mundos, as duas normas, e evita sérios problemas. A segunda razão baseada em evidência científica para que você deixe outra figura falar de valor por você vem dos estudos de um professor de Stanford, realizado em 2007. Ele fez um estudo no intuito de entender o comportamento do cliente no momento de compra. No livro The Science Behind Why We Buy, do Phil Barden, esse estudo é discutido com maestria. É um livro que eu recomendo fortemente a vocês lerem, muito interessante. E lá ele deixa bem claro que a decisão de compra é baseada numa relação de recompensa e dor. Por meio de ressonância magnética funcional, foi demonstrado que no momento que o cliente entra em contato com um produto a ser consumido, uma área do cérebro chamada núcleo accumbens, que desempenha um papel fundamental na via de recompensa da dopamina, é ativado. Mas no momento que o preço é exposto para o consumidor, quem é ativado é a ínsula, que é a área do cérebro associado à dor e experiências negativas. Então, produtos, marcas ou serviços são recompensas, porque ajudam o cliente ou paciente a atingir o objetivo. No nosso caso, ajuda a tirar um tipo de dor ou incômodo que o paciente tem. Já o preço implica em um cliente abrir mão de algo que ele já tem e que tem um valor significativo para ele, que é o dinheiro.
Então, pessoal, a ideia não é deixar essa dor estar associada a você, e sim a um terceiro. Pessoal, pagar dói. Isso está provado cientificamente. Então, esse é o segundo motivo, a segunda razão, baseado em evidência científica, do porquê você deve ter um time comercial ou uma secretária que fale de valor por você. E agora, por último, o terceiro motivo é de ordem prática. Como eu disse para vocês, eu já tenho uma história de 11 para 12 anos de consultório privado e já desde a pandemia, 2020, eu não opero mais nenhum paciente por nenhum convênio. Então, todos os dias eu lido com esse tipo de situação, onde, querendo ou não, eu tenho que passar um valor do meu serviço. E durante muitos anos, eu sempre pensei que, bom, se é o meu serviço, se eu sou doutor, eu sou responsável por aquele serviço prestado, eu que, mais que ninguém, estou apto e sou a melhor pessoa para passar esse valor. O que acontecia na prática? O paciente vinha ao consultório, ficava 40, 50, muitas vezes 60 minutos na minha frente, e eu tinha que mostrar o valor, defender os prós da cirurgia, explicar tudo para o paciente, falar toda aquela verdade também, porque, mais uma vez, nós não somos vendedores. O produto mais difícil de vender é o serviço médico, porque em nenhum outro serviço a pessoa é obrigada a falar mal do produto, a falar que o produto não tem garantia, a falar que o produto pode dar errado, a falar dos pontos negativos do produto, a falar sobre complicações, a falar riscos que tem sobre o produto e o serviço, que não há garantia de nada e que não há como você trocar. Nenhum lugar do mundo é assim, mas no consultório é e deve ser assim, porque temos o compromisso ético e moral com o nosso paciente. Então, é um produto do ponto de vista de comercialização muito difícil. Se você, assim como eu, assim como um profissional da saúde sério, encara o nosso serviço de maneira ética e de maneira moral. Então, eu perdia muito tempo com aquele paciente e, no final das contas, ele não fechava, porque ele não estava naquele momento. Ele estava no momento, num ciclo de avaliação e exploração, ele tinha ainda algumas outras dúvidas, ou ele realmente não conseguia pagar por aquele valor. E imagine você, um outro paciente que veio super disposto a pagar, esperou ali 1 a 2 horas e ele via na sequência desse paciente que não fechou comigo. Ele esperou ali 2 horas e ele vem extremamente chateado, ou seja, eu perdi um tempo. Um paciente que não quis fechar comigo e outro paciente que queria agora veio cheio de objeções porque deixei ele esperando muito tempo. Então eu cheguei à conclusão de ordem prática que eu precisava treinar alguém para fazer isso por mim e que eu tinha que estar exclusivamente bem para ter uma boa performance na assistência médica, a prestar a maior assistência médica e a melhor assistência possível e não falar de valores. Eu tinha que ter um time treinado para isso. E no começo eu fiquei com muito medo, muito receio, e aí fui treinando a minha secretária, ensinando ela a vencer objeções e muitas outras estratégias. E desde então, já tem 4, 5 anos que eu não falo mais de valor com o paciente. Hoje eu tenho a minha secretária que é treinada para isso. Agora, pessoal, não podemos ser inflexíveis, né? Temos que ter flexibilidade. Há sim pacientes que vêm ao consultório e eles exigem de mim. Falam, não, doutor, mas qual que é o valor? E eu sempre tento falar, eu tenho uma formação pública, eu não gosto de falar de valores, eu não me sinto à vontade, eu estou aqui para resolver seu problema. Eu tento sempre trazer para o mundo das normas sociais. Então, eu estou aqui para resolver seu problema. Dinheiro não é problema para mim, eu não quero que isso seja um problema. Se você me escolheu, se você quer que eu resolva seu problema, eu não vou deixar que o dinheiro seja um obstáculo para isso. Então, eu quero que você fale com a minha secretária. Mas mesmo assim, há pacientes que querem ouvir da minha boca, falam, não, doutor, mas fala mais ou menos um valor. E aí eu falo, eu vou ficar baseado aqui numa cirurgia que eu fiz semana passada, que é muito parecida com a sua, e ficou em torno disso.
Vou te dar que não é menos que isso e nem mais que isso, mas a minha secretária vai passar de maneira detalhada até a vírgula qual é o valor. E eu passo, que muitas vezes o paciente exige. Não existe uma fórmula mágica, né, que você vai usar sempre aquilo vai dar certo. Em algumas vezes, eu falo o valor do paciente, não tem problema nenhum nisso. Né? Se o paciente quer ouvir da minha boca, eu falo, mas eu sempre tento passar para minha secretária, para o meu time de vendas. Então, pessoal, diante disso, já sei que vai surgir uma outra necessidade. Tá, tudo bem. Mas e como é que eu treino a minha secretária? Onde eu acho esse time de vendas? É isso que nós vamos discutir num próximo episódio. Então, no próximo episódio, a gente vai ensinar vocês a como é que se treina a secretária e, principalmente, lembrando ali daquele estudo do professor de Stanford, que fala que nada mais no momento de compra, o que se pesa é aquela relação entre recompensa e dor. Então, o seu papel, doutor, é fazer com que a recompensa fique bem clara para o paciente. E o papel do seu time de vendas e da sua secretária é diminuir a dor que o paciente tem na hora de falar de valores. Se você gostou e achou relevante o conteúdo exposto aqui, por favor, compartilhe com outros colegas da área da saúde. Afinal de contas, somos todos companheiros de batalha. E você também pode nos seguir no Instagram, bans.oficial. Bans é B-A-M-S. O compromisso do podcast Jaleco Roxo é ajudar você a ter estratégias baseadas em evidência científica e de ordem prática, para não só trazer o paciente até o consultório, mas também fechar a prestação de serviço, seja um procedimento, cirurgia, protocolo ou qualquer outra coisa, com finalidade de melhorar a vida do paciente. Nos vemos no próximo episódio. Bans, mais que uma agência.